Boa noite, pessoal. Bom, dando continuidade, né, às aulas da disciplina de Técnica de Programação 2, hoje a gente vai ver é, o assunto sobre variáveis. Mais especificamente, a gente vai ver os tipos dessas variáveis, certo? Bom, basicamente existem dois tipos aí dentro da programação, né? Grande parte das linguagens trabalha dessa maneira. Existem os tipos primitivos e existem os tipos compostos, né? Compostos ou diferente dos primitivos, certo? Mas basicamente na literatura você vai achar primitivo e composto, tudo bem? Bom, gente, o tipo primitivo, né, como o próprio nome já diz e como vocês devem conhecer das aulas de história, né, são aqueles objetos iniciais, né, são aqueles já, desculpa, gente, variáveis. São aquelas variáveis iniciais, são aquelas variáveis que são de um tipo que é intrínseco dentro da linguagem, né? Esses tipos primitivos, a gente tem costume de denominá-los também como tipos atômicos, né? O que seriam esses tipos atômicos? Os tipos atômicos, eles remetem a uma coisa que não pode ser dividida, né? Quando eu falo dividida, não é em relação a número, né? Dividir um número pelo outro, mas é em relação a átomo, por isso que é atômico, né? Então, átomo, ele é o menor, né? Digamos assim, unidade, né, que a gente encontra na natureza. Então, o átomo ele não pode ser cortado no meio e dividido em dois, né? O átomo ele está lá, né? Ele é atômico, né? Como a gente denomina, e ele não pode ser divisível, né? Então, os tipos atômicos que a gente conhece são os primitivos, né? São aqueles tipos aonde eu não consigo é, digamos assim, desvincular, né? É, separar os dados em diversos outros subtipos, né? Diferentemente do que a gente pode fazer com listas, com objetos, com alguns tipos que a gente denomina não atômicos. Tudo bem? Bom, dentro do NetBeans é bem fácil identificar os tipos atômicos ou primitivos, né? Pelo fato deles terem ah, a palavra azul, né? Quando você, por exemplo, a gente faz int x igual a zero, tudo bem? Dessa maneira aqui, o int, você vê que ele fica azul, né? Isso para quem está usando, né, o esquema de cor padrão do NetBeans. Mas enfim, o int, que é o inteiro, né, o tipo inteiro, ele é azul. Isso indica no NetBeans que ele é um tipo primitivo, que ele é um tipo atômico, né? Então esse x aqui eu não posso subdividir esse x em outros dois subtipos, né, do inteiro, porque não existe ah, ah, corte, né, de variáveis primitivas aí. Tudo bem? Assim também como os booleanos, né? Os booleanos, eles também não, eles são primitivos, certo? Eles não podem ser divididos. Booleanos são aquelas variáveis lógicas, onde eles podem assumir verdadeiro ou falso, certo? Também mostrei para vocês o double, né? Que são números reais, né? Pode ser números quebrados assim, tudo bem? Ah, um outro tipo também que é atômico dentro do Java, mas que é um pouco especial, né? É o tipo string, certo? String P coit. Ó, esse tipo aqui, ele vale a pena ser explicado em separado para vocês, porque no caso, o que que seria uma string, né, gente? String, se vocês forem ver na literatura, né, nesses livros de estrutura de dados, nesse livro de programação, string é uma cadeia de caracteres, né? Caracteres que, por sua vez, né, a gente pode fazer da seguinte maneira, né? O caractere ele é um código, né, binário que remete a uma letra, a um número, a um símbolo, né, do alfabeto aí, entendeu? Então, por exemplo, eu posso botar K, eu posso botar 8, eu posso botar tio, né, dessa maneira assim. Eu não posso botar mais de um caractere, senão ele vai acusar erro, certo? Então, o caractere representa só um dígito, digamos assim, do seu teclado, né, fazendo uma explicação bem simplificada. Já a string, ela é uma sequência de caracteres, né? Então, por exemplo, a palavra coit aqui, ela é uma sequência de caracteres, né? Guardada dentro da minha variável chamada p,
né, que por sua vez é do tipo string, e como você pode perceber, esse tipo aqui ele não é primitivo, né? Ele é um tipo composto, ou seja, ele não fica azulzinho, né? No entanto, dentro do Java, a string ela é tratada, né? Ela é tratada como um tipo atômico. Ou seja, o que que eu posso fazer com essa string, né? Eu posso criar uma outra string, por exemplo, v, que vai ser igual a p. Eu posso utilizar, né, alguns métodos de string, por exemplo, dessa maneira aqui. Vocês vão ver mais para frente como é que funcionam esses métodos, como é que eu chamo eles e tal. Mas enfim, eu posso dizer que v é uma substring, né, de p. Ou seja, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar desde o primeiro caractere até o segundo aqui, né? O segundo acho que não é incluso, é 0, 1 e no 2 ele não inclui, 0, 1. Então ele vai mostrar KO. O valor desse v, ele vai ser KO, né, da minha string P, tudo bem? Eu posso subdividir a minha string P. Isso denomina que a string ela é o tipo composto. No entanto, lá na memória, né, quando você vai ver o que acontece, ele cria essa variável P, né, que está lá, vai guardar a sequência de caracteres coit. E quando eu vou criar esse V aqui lá, ele já usa um outro espaço da memória, né? Ele cria um novo espaço com essas dois caracteres oriundas da minha variável P, certo? Então, sempre que você trabalhar com strings, entenda que dentro do Java, a cada modificação que você faz numa string, ele sempre utiliza um novo espaço da memória, né? Assim como todos os outros tipos primitivos também, quando você cria um tipo primitivo, ele utiliza um espaço da memória, né? Agora, por exemplo, eu falei que a string P e V, né, por exemplo, que são do tipo string, são tipos compostos, eles sempre criam um novo espaço na memória conforme eu vou manipulando eles. Mas se eu tiver um objeto qualquer, né, um objeto qualquer, e esse objeto ele não for string, toda modificação que eu fizer dentro dele, né, digamos que ele está ocupando um espaço da memória lá, e eu vou fazer uma modificação nele. Aí eu pergunto a vocês, esse objeto ele vai criar um novo espaço na memória para fazer a modificação que nem eu estou fazendo com a string? Não, né? O objeto dentro do Java, exceto a string, ele funciona como se fosse uma caixinha lá na memória, né? Ele vai ocupar um espaço lá e qualquer modificação que você fizer dentro desse objeto vai ser feito dentro daquele espaço que ele está ocupando na memória, certo? A não ser que você crie uma nova instância desse objeto, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, certo? Então, basicamente, gente, desculpa, os tipos primitivos, eles são esses, né, que são azulzinhos. Existem outros, né? Eu vou deixar a critério de vocês pesquisar aí na documentação do Java, né, quais são os tipos primitivos, mas basicamente são outros tipos parecidos com esse que eu estou mostrando para vocês, né? Por exemplo, o inteiro, ao invés de ser inteiro, pode ser byte, né? Byte k igual a 5, né? Qual a diferença de byte para inteiro, gente? Bom, o inteiro ele vai ocupar determinado número de bits lá na memória, né? Já o byte ele vai ocupar outro determinado número de bits, né? Isso daqui você só vai tomar cuidado para utilizar se você for programar para dispositivos que têm pouco espaço de memória, né? Dispositivos geralmente que vão abarcar softwares que a gente chama de softwares embarcados, né? Então, o byte, né, ocupa menos espaço que o int, né? Lá na documentação, quando vocês estiverem pesquisando, vocês vão ver quanto cada tipo primitivo desse ele ocupa dentro da memória, certo? E por sua vez, a string, né, que eu expliquei aqui, ela é um tipo composto especial, né? Ele age como um tipo atômico, tudo bem? Mas eu quero que vocês entendam. Esses tipos aqui eles são primitivos, né? E a string é um tipo especial de tipo composto, certo? Ah, bom, os objetos, eles são os tipos compostos, como eu falei para vocês, né? E como a gente viu na aula passada, existem os arrays, né? Que são, deixa eu
só botar o array aqui, né? Que são vetores ou matrizes, né? Que eles vão abarcar, dependendo do tipo do array, eles vão abarcar diferentes tipos aí. Tanto que esses tipos eles podem ser tanto compostos quanto tipos primitivos, né? Eu posso criar um array, por exemplo, de string, né? Nada me impede de fazer isso aqui, tudo bem? Posso fazer dessa forma aqui, ó. Então vocês vão ter um array de primitivo, um array de string, né? Se eu pedir também para vocês criarem uma matriz de primitivos ou uma matriz de strings, vocês vão conseguir, né? Eu creio que vocês já devem ter a intuição de como é que se faz isso. É só apenas colocar os colchetes a mais aí, né? E botar o tamanho delas, certo? Então, gente, basicamente a, a- o resumão de tipos é esse, tudo bem? O importante é tipo primitivo, são aqueles azulzinhos, tipos compostos, né? São aqueles que não ficam azul, aparece como palavra normal aqui dentro do NetBeans, certo? Outra coisa que também tem dentro da área de tipos de dados, né, é o que a gente pode chamar de cast ou parse, né? O que seria esse cast ou parse? Bom, cast ou parse seria o comando que você passa para o computador transformar um tipo em outro. Lembrando que esses tipos transformados em outro, eles podem dar certo ou podem não dar certo, né? Por exemplo, se você, como eu falei para vocês, o int ele ocupa mais espaço que um byte, certo? Então, eu consigo transformar um número de byte para int de uma maneira fácil, né? Porque o byte, como ele tem um armazenamento menor que o int, ele vai conseguir ser transformado em int e ser encaixado lá dentro da range, né? Do armazenamento daquele int. Agora, se eu tiver um int e querer tentar transformar ele em byte e o número ocupar todo o espaço do inteiro, né? Vai ocorrer uma perca de precisão aí ou até um erro, né? De transformação de número, né? Por exemplo, dando um exemplo aqui bem, acho que vai ficar bem entendível. Por exemplo, o byte, digamos que ele guarda de números de 0 até 100, tudo bem? Já o int, ele guarda números de 0 até 1000, tudo bem? Se eu tenho um int de 500, eu pergunto a vocês, como é que eu vou fazer o número 500 caber em um tipo que só guarda de 0 até 100, né? Isso daí pode ocorrer algum erro ou pode ocorrer queda de precisão em relação a números reais, né? Que tem aquele parte quebradinha, os decimais lá, né? Já, por sua vez, o contrário, né, de byte que vai de 0 até 100, eu posso guardar qualquer número de byte dentro de um inteiro que suporta até o número 500, né? Por exemplo, vamos lá. Se eu criar um int bem aqui chamado g e dizer que ele é igual a k, ó, o k, para quem não se lembra, é esse byte que eu criei bem aqui, né? Ele vai, né? O meu NetBeans ele não vai reclamar de nada. Ele só vai dar certo aqui, né? E ok, o g vai valer 5 também. Agora, se eu criar um byte j e dizer que ele é igual a g, que é um inteiro, né? Ó, inteiro aqui, ele vai acusar um erro, né? Ó, ele vai dar um erro. Ó. Tipos incompatíveis, possível perca de precisão, né? Na conversão de int para byte, né? Então, ah, é o que eu falei, né? Você não pode guardar uma coisa que tem um armazenamento maior em uma outra coisa que tem uma capacidade de armazenamento menor, né? Então, tomem muito cuidado quando vocês forem fazer esse tipo de transformação, né, de tipos aí. Embora isso seja, vocês vão se deparar quando vocês estiverem desenvolvendo, né, valendo as coisas assim, vocês vão se deparar bastante com essa transformação de tipos aí. Vocês vão necessitar fazer isso. Então é sempre bom ter esse cuidado, né? É sempre bom ler a documentação, né? É sempre bom saber o que cada coisa armazena e quanto essa coisa pode armazenar, tudo bem? Ou, né, uma alternativa é quando vocês forem fazer exercício, quando vocês forem fazer programa mais simples, sempre utilize os tipos assim que armazenam, tem uma capacidade de armazenamento bem grande, né?
muitas das vezes vocês não vão se deparar com problemas de armazenamento justamente pela evolução da nossa tecnologia, né, de memória, enfim, tudo bem? Então só tomem cuidado com esse tipo de coisa, certo? Outra coisa é, por exemplo, um passe especial, né, de composto para primitivo, né? Existe como fazer isso. Bom, então se, por exemplo, eu tenho uma string, eu vou apagar bem aqui, né, todas essas coisas aqui, para simplificar, eu tenho uma string valor que eu estou chamando de 2, né? E eu tenho um inteiro valor 2 que eu estou chamando de 2. Tudo bem? E aqui eu vou botar o systemoutprint valor mais valor 2. Tudo bem? Dessa maneira, bem aqui. Ó, eu tenho um tipo string, né? E eu tenho um tipo inteiro aí. E eu vou printar a soma desses dois valores. Ah, Dei uma pausa e pensem qual vai ser a saída, né, dessa soma aí, né? Essa é uma questão clássica, né, de amostragem de tipos, né, de o que, que os tipos fazem. Porque olha aqui, ó, se eu for rodar, alguns de vocês podem pensar que vai ser 4, outros vão saber, é 22 e tal, certo? Saiu 22. Por que saiu 22, né? Bom, gente, a string, como eu expliquei para vocês, ela é entendida pelo computador como letras, né, como caracteres. O computador não entende essa string aqui como número, o número 2, no caso, né? Ele entende como a palavra 2 ou um caractere 2, tudo bem? Bom, então quando ele for somar, né, com outro valor, qualquer que seja, pode ser inteiro, pode ser real, pode ser booleano, o que que ele vai fazer? Ele vai concatenar, ou seja, ele vai pegar aquele caractere que está bem aqui e ele vai pegar qualquer outra coisa aqui, né, que seja um número, seja outro caractere, qualquer coisa, ele vai apenas juntar, né? Porque ele não sabe que esse 2, que é uma string, ele é um número que, teoricamente, a gente tem que pegar com esse outro número, somar e vai dar 4, né, o valor, né? Tudo bem? Então, por exemplo, me deparei com esse problema, como é que eu faço para resolver isso, coach? Bom, você pode criar um outro inteiro, eu vou criar o valor 3, que vai armazenar aquele valor transformado em número, né? Como é que eu faço isso? Você pode chamar integer, que no caso é um objeto, é uma classe chamada inteiro, né, dentro do Java, ponto, parseInt. Ó. Esse parseInt, eu vou clicar duas vezes aqui, ele vai completar para mim. O que, que ele vai fazer esse parseInt? Eu vou botar o valor aqui dentro, esse valor que é uma string. Ó. Esse parseInt, o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar aquela string e ele vai tentar transformar aquele caractere que eu tenho lá, ou uma sequência de caractere, em um número natural, né? É do tipo inteiro, porque está integer aqui, né? E esse integer, se ele conseguir transformar, ele vai armazenar nessa minha variável o valor 3, certo? Eu armazenando esse valor 3, eu posso mudar bem aqui o meu sistema de print de valor 3 mais valor 2. O que, que ele vai fazer agora? Ele vai conseguir pegar esse 2, transformar para valor, né? Para o valor 3, ele vai conseguir transformar esse 2 aqui em número, né? Para o computador entender que é um número, que é do tipo inteiro, primitivo, né? E ele vai somar finalmente com o meu 2, né? Então, olha lá, vai sair o valor 4, né? Que é a soma normal que a gente entende dentro da matemática, tudo bem? Então, tome muito cuidado com isso. String, gente, como eu falei para vocês, string, caractere, o que for, né? Esses dois, eles são tratados como dígitos, eles são tratados como letra dentro do computador e não como número, né? Então tomem muito cuidado que vocês vão se deparar muito com essa situação. Tomem cuidado também se a string ela possui alguma letra. Por exemplo, se eu botar ABC2, né? Se eu tentar rodar esse programa aqui, ele vai dar um erro, né? Ó, ele deu um erro aqui. Deixa eu ver, ó. Number format exception, né? O que que é esse number format exception? Nada mais é do que ele está tentando transformar uma letra
em número inteiro para guardar aqui no valor 3. E eu pergunto a vocês, letra é número? Não, letra não é número. Então vai dar um erro aqui de conversão de parse, né? De passe de valor, certo? É por isso que eu falo para vocês tomarem cuidado quando vocês forem usar esses parses da vida aí. Eu sugiro para vocês pesquisarem depois os outros parses que existem, né? Existe parse int, parse double, parse float, parse boolean, então tem vários aí, tudo bem? Então tomem cuidado com isso. Enfim, para o inteiro, né? Só tentem usar números inteiros. Se vocês usarem números inteiros, ele vai rodar normalmente aí, certo? Então, na próxima aula a gente vai continuar com os tipos compostos, que também envolve a questão de objetos, listas, etc. Mas fica aí para vocês também darem uma pesquisada, né, na questão dos parses, quais existem, o que pode ser feito de transformação de uma variável para outra, o que pode ser feito também na questão dos primitivos que eu falei, né? Ó, o primitivo int ele não pode ser transformado para byte, só que o inverso ele é possível, né? Então tem todas essas jogadinhas aí também de questão de armazenamento, certo? Para tudo, gente, sempre que vocês tiverem problema com programação, sempre primeiro consultem a documentação para depois pesquisar na internet por que está acontecendo aquele erro, certo? Então, valeu e boa noite.